morning, my friends. How are you? I hope you can be fine. And I'd like to tell you that I'm missing you a lot, ok? Bom dia, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou sentindo muita falta, ok? É realmente muito diferente de estar aqui gravando uma aula, né? E estarmos presentes aí com vocês todos, ok? Muita saudade de todo mundo aí. Beleza, pessoal? Bom, nessa próxima aula nossa aula 3, nós vamos ver com vocês aqui os adjetivos e pronomes possessivos, tá? O simple present, presente simples, uma revisão bem detalhada. Depois, né, uma comparação entre o simple past e o present perfect, né? Que depois nós vamos ver as outras expressões do presente perfeito 2 na segunda aula, ok? Na próxima aula. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Falando sobre os possessivos em inglês, né, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de possessivos em inglês. Os adjetivos e os pronomes possessivos, ok? Então, lembrar que, primeira coisa que nós temos que saber, né? O possessivo em inglês indica posse e concorda com o possuidor em gênero e número. O que é concordar em gênero e número? Se o possuidor for masculino, né, em gênero, o possessivo será masculino. Se o possuidor for feminino, o possessivo será feminino. Isso é concordar em gênero. E número, se for singular, será singular. Se for plural, plural, né? Se o possuidor for plural, o possessivo também será no plural. Ok, pessoal? Bom, mas antes disso, né, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que os possessivos concordam, então, com o possuidor, né, em gênero e número, e geralmente o possuidor é o sujeito da frase, né, geralmente, tá, pessoal? Então, veja bem, nós temos lá os pronomes I, you, he, she, it, we, you e o pronome they, né? Os pronomes pessoais, e os adjetivos possessivos correspondentes. Olha só, o my para I, se o possuidor for I, né, for eu, o possessivo será o quê? My, tá? O adjetivo possessivo, né? Se for you, your, se for he, é his, se for she, é her, se for it, é its, se for we, é our, né? Depois, se for you, your, e se for they, o pronome o possessivo será their, ok, pessoal? Então, esses são os adjetivos possessivos. Agora, os pronomes possessivos, né, que nós vamos ver agora, também, que são possessivos em inglês, qual que é a diferença do adjetivo possessivo para o pronome possessivo? O adjetivo possessivo vem sempre seguido de um substantivo, e o pronome possessivo não, ok? Nunca vem seguido de substantivo, então geralmente no final da frase, ok? Então veja bem, então se o possuidor for I e eu tiver que usar um pronome possessivo, esse pronome será mine, né? Tá? Se for you, será yours, se for he, será his, se for she, o possuidor, o pronome possessivo é hers, se for we, o pronome possessivo é ours, se for you, é yours, e se for o pronome they, o pronome possessivo será theirs, ok? Agora, pessoal, o que acontece? O significado deles, tanto do adjetivo quanto dos pronomes possessivos, são os mesmos, ok? Então, percebam lá vocês, olha, o my e mine significa meu, minha, meus ou minhas, yours, teu, tua, teus ou tuas, his, seu ou sua, né? Se for ele ou dele, hers, seu ou sua, seus ou suas ou dela, ours, nosso ou nossa, nossos ou nossas, yours, de vocês, vossos ou vossas, e o pronome their, né, e theirs são os possessivos, significa seu ou sua, seus ou suas ou deles, ok? Então não podemos esquecer isso aí, o significado de cada um deles. Agora, os adjetivos possessivos, né, vêm sempre antes de um substantivo, como disse a vocês anteriormente. São invariáveis e concordam com o possuidor e não com a coisa possuída, tá claro? Então o possessivo em inglês concorda com o possuidor. Então, por isso eu tenho que ter atenção, qual geralmente é o sujeito da frase, e usar o possessivo correspondente a ele. Tá? Olha o exemplo. A tree drops its leaves in autumn. Então, uma árvore, né, deixa suas folhas caírem no outono. Então, quem que é o possuidor da folha, pessoal? A árvore. Então, se é a árvore, o que aconteceu? Usei lá o possessivo its, ok? Por quê? Até mesmo que a palavrinha leaves, que aparece depois aí, é o substantivo folhas, ok? Tá? Agora, se for plural, olha lá, ó, trees drop their leaves in autumn. Então, as as árvores deixam suas folhas caírem no outono, é o que está escrito aí. Por que eu usei o possessivo there? Por quê?
Quem que é o possuidor das flores? As árvores, são elas, ok? Então, o adjetivo possessivo, eu usei o adjetivo possessivo there, porque o possessivo aí é o que as árvores são elas, they, substituindo. Ok, pessoal? Muito bem. Outro exemplo. The city is nice, but its streets are narrow. A cidade é legal, mas suas ruas são estreitas, né? Então, o que acontece? Olha, quem que é o possuidor das ruas? A cidade. Então, por isso foi colocado lá o adjetivo possessivo, its, né? Cidade é uma coisa, para coisa o animal, pronome its, né? Pronome não, o adjetivo its sendo colocado aí, adjetivo possessivo, perdão, ok? Bom, agora, quando aparecer lá, as expressões lá, ó, each of the girls will have to carry her own suitcase. Então, each of the girls will have to carry her own suitcase. Each of, quando aparecerem, né, o que acontece? Eu posso colocar aí o possessivo her, tá certo? Então, ó, cada uma das garotas terão que carregar a própria mala dela, né, mala delas, ok? No inglês moderno, podemos usar her quando nos referimos a um país cujo gênero é feminino e quando ele demonstra qualidades humanas, né? Qualidades humanas também, ok? Olha um exemplo aqui para nós, olha. Korea has decided to continue her nuclear programs, ou seja, a Coreia decidiu continuar, né, o programa nuclear dela. Então, o que acontece? Nós temos o nome de um país, né, cujo gênero aí é feminino, Coreia, ok? Então, mudamos aí por her. Mas se eu quiser colocar o its, também posso? Também, né? O adjetivo possessivo its, né, é neutro, né? Também é utilizado com referência à palavra criança e bebê, né, quando não for especificado o sexo, obviamente, ok? Então, tem a frase, the child threw its food on the floor. Então, a criança atirou sua comida ao chão, no chão, né? Então, a criança, o adjetivo possessivo que eu tenho que usar só pode ser its, ok? Muito bem, pessoal. Sobre os pronomes possessivos, né? Qual é a característica importante que nós temos que colocar para vocês? O pronome possessivo nunca aparece antes de substantivo, pois sua função é substituí-lo. São invariáveis também e também concordam com o possuidor. Exemplo, Harry has his ideas and Jane has hers. Olha aqui, Harry tem as suas ideias e Jane tem as delas. Então, qual que é o possuidor da primeira ideia lá? É Harry. Então, se Harry é o possuidor, é ele, usamos o possessivo his. Agora, o Jane, olha lá, ó, Jane é ela, tem as dela. Dela o quê? As ideias dela. Então, esse hers aí, que é o pronome possessivo usado lá no final da frase, está substituindo lá o substantivo lá, olha só, ideas, ok? Muito bem. Então, Harry tem suas ideias e Jane tem as suas, as delas, ok? Agora, se eu tiver a frase, Tom and I spend our money on computers and they spend theirs on clothes. Então, Tom e eu gastamos nosso dinheiro em computadores. E eles gastaram deles o quê? O que é deles? O dinheiro, né? O substantivo lá. Gastaram o dinheiro deles em roupas, ok? Então, está concordando com o possuidor, tá? Então, quem gastou dinheiro em computadores? Nós, então, our. Por que eu usei o adjetivo e não o pronome? Porque a palavrinha money, o que acontece? Money é dinheiro, é substantivo, portanto, usei our. Agora, olha o outro lá, ó, no segundo exemplo, they spend theirs on clothes. O que apareceu depois do theirs? Uma preposição, não é substantivo. Então, por isso que eu usei aí um pronome possessivo. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, o que mais que nós temos que falar para vocês aqui, né? Importante. Para indicar posse em inglês, temos também a seguinte forma, um substantivo mais a preposição of, né, mais um pronome possessivo. Isso aí, quando aparecer na frase para nós chamamos de duplo possessivo, tá? E se traduz um de, um dos ou uma das. Exemplo, one of my friends is Italian. Um dos meus amigos é italiano. Ou, a friend of mine is Italian, tá? Certinho? Uma das duas frases aí estão corretas. Agora, olha a B. Tá? Ambas as frases estão corretas, perdão. Ok? Olha a letra B. One of her uncles is a doctor. Um dos tios dela é um médico. Tá certo? Um dos seus tios é médico. Então, ó,
Ou an uncle of hers is a doctor. Tudo bem? Como você observou, as duas formas são corretas para indicar posse. Porém, não confunda. Olha lá. That is Paul's friend. Aquele é o amigo de Paulo. Ou, né, também indicando posse aí o que? O apóstrofo S lá que nós já vimos, né, lá no primeiro ensino médio, né, indicando posse aí o uso do apóstrofo S, ok? Outro exemplo, I met one of Paul's friends. Tá? Eu encontrei um dos amigos de Paul. Também está indicando posse aí, tá? Não podemos confundir. Bom, observação importante número 4, né? Saiba mais. O que nós temos aí? Quando o sujeito da frase for everybody, everyone, né, que é todo mundo, todos, somebody, someone, alguém, nobody, no one, ninguém, each one, cada um, né, o possessivo será his ou her, na linguagem formal. Embora em inglês, no inglês informal, podemos, né, no inglês informal, o moderno, there, seja usado. Exemplo, ó, inglês informal e moderno, né, pessoal? Também podemos usar o there. Exemplo, has everybody got his or her ticket? Né? Olha só, todos conseguiram o seu ingresso, né? Depois, has everybody got their tickets? Também está correto, no sentido informal. Somebody has left his, né, coat here. Alguém deixou, né, o seu casaco aqui, no sentido formal. No sentido informal, no lugar do his, eu coloco o quê? There, ok? A forma possessiva de one, né, a gente ou uma pessoa, pode ter duas concordâncias. Por exemplo, one should be polite to one's boss, né? Então, alguém deveria ser educado com o quê? Com um patrão, é o que está escrito aí, ok? Ou, one should be polite to his boss. As duas formas são corretas quando o sujeito aí, né, for, o possuidor for one, ok? Com nomes de navio também podemos usar her, né? Não podemos esquecer desse detalhe. The Titanic began her voyage in England. Então, o Titanic começou sua viagem na Inglaterra, ok, pessoal? Então, esses aí são sobre os adjetivos e pronomes possessivos. Então, revisando, adjetivo possessivo, só posso usar antes de substantivo. Pronome possessivo, nunca posso usar antes de substantivos, ok? Muito bem. Agora, finalizada essa parte, né, vamos então a uma revisão bem clara aqui com relação aos nossos tempos verbais, né? O primeiro tempo verbal que nós vamos revisar aí é o simple present, que é o presente simples. Primeira coisa que nós vamos fazer para revisar, então, é o que? Falarmos das regras de conjugação de verbos, ok? Nós temos 3 regras para conjugar verbos em inglês. Primeiro, então, obviamente, só lembrando, né, basta nós olharmos a terminação desses verbos. Então, olha só, os verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O e Z recebem um acréscimo de ES quando conjugados nas terceiras pessoas do singular, ou seja, he, she e it, ok? Essa é a primeira regra. Segunda regra, os verbos terminados em Y, se forem precedidos de vogal, se antes do Y aparecer uma vogal, nós vamos acrescentar apenas S para he, she, it. Precedidos de consoante, se antes do Y tiver uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IES também para que pessoas? He, she, it, ok? A terceira e última fala o seguinte, os demais verbos com as demais terminações também devemos acrescentar S para he, she e it. Então, pessoal, veja bem, o que acontece? Então, os verbos só sofrerão modificações no presente simples nas terceiras pessoas do singular he, she, it. Então, dependendo da terminação do verbo, ele vai ter, né, na conjugação o S, ES ou IES. Ok? Bom, para fazer a primeira conclusão do presente simples, então, os verbos, quando conjugados, só sofrerão as modificações em sua grafia, na sua escrita, nas terceiras pessoas do singular, ou seja, he, she, it. Observe a tabelinha aqui ao lado, né? Então, nós temos pronomes pessoais, quando nós vamos conjugar os verbos, e depois nós temos lá à frente o verbo to fix, que é o verbo consertar. Ok, pessoal? O que acontece? Esse verbo é um verbo terminado em X. De acordo com a primeira regra, o verbo terminado em X, eu devo acrescentar a terminação ES para as terceiras pessoas do singular. Portanto, olha lá a conjugação, olha. I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes. Depois, we, you e they, fix. Ok? O verbo to play é um verbo terminado em Y, precedido de vogal. De acordo com a regra, tira-se
precedido de vogal, apenas acrescentamos o S para as terceiras pessoas do singular. Então, para I, you play, para he, she, it plays, e para we, you e they, play, ok? Já o verbo to sing, perceba bem, não faz parte dos verbos terminados nem na primeira regra, nem terminado em Y. Então, segue a terceira regra. Os demais verbos acrescentamos S para as terceiras pessoas do singular. Então, o verbo to sing, que é o verbo cantar, ficou lá. Então, para I, you sing, he, she, it sings, e para we, you e they, sing, ok? Essa aí é a conjugação dos verbos no presente. Agora, usos do presente simples. Primeiro, é usado para indicar ações habituais. Exemplo, então, she goes to school every day. Ela vai para a escola todo dia. 2. É usado para indicar verdades gerais. The sun shines every day. O sol brilha todo dia. Isso também é uma verdade geral, ok? Outro exemplo, birds fly. Os pássaros voam, ok? Então, esses são os dois usos importantíssimos e que mais aparecem para nós aí sobre o presente simples, né? Indicar ações habituais e o quê? Verdades gerais, ok? Bom, só lembrando a todos vocês que em todo o tempo verbal em inglês nós temos expressões que vão indicá-los, ok? Então, nós temos aqui na letra, o próximo passo, na letra C, quais são as expressões que indicam o presente. Então, a palavrinha every, né, que é todo ou toda, né? Aí pode vir seguido de every day, every night, every month, every week, every weekend e assim por diante, tá? Então, todo dia, todo mês, toda noite, toda semana e assim por diante, ok? Depois, pessoal, os advérbios de frequência que aparecem muito nas frases do presente simples, né? Quais são os advérbios de frequência? Always, que é sempre, never, nunca, usually, usualmente ou geralmente, often e frequently, ambos são frequentemente, seldom e rarely, ambos são raramente, e sometimes, que significa às vezes, ok? Bom, a próxima expressão que indica presente simples, pessoal, é quando aparecer essas expressões, olha, once, que significa uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes, four times, quatro vezes, seguidos desse artigo a, né? E depois pode aparecer quaisquer uma dessas expressões. Então, por exemplo, ó, dessas palavras, perdão. Quando aparecer, então, a expressão para nós, once a day é uma vez por dia. Twice a week, duas vezes por semana. Então, percebam vocês que estão indicando uma frequência, né? Então, essas palavrinhas, quando aparecerem na frase, estão indicando uma frequência. Portanto, o verbo deve estar conjugado no presente simples, ok? Quarta expressão. A preposição on, quando ela aparecer, seguida dos dias da semana no plural. Então, por exemplo, quando eu falo on Sundays, é aos domingos, on Mondays, às segundas, on Tuesdays, às terças. Então, está indicando aí também o quê? Uma frequência. Então, eu falo assim, ó, I go to the club on Saturdays. Eu vou ao clube aos sábados. Então, está indicando uma frequência. Essa expressão, então, a preposição on, seguida dos dias da semana no plural. Então, devemos também usar, então, o verbo conjugado no presente simples. Ok, pessoal? Muito bem. Então, resumindo, então, voltando aí, o que seria a forma afirmativa do presente simples? Eu tenho que ter o sujeito da frase, mais o verbo conjugado no presente, mais um complemento qualquer da frase, ok? Então, nós temos lá, por exemplo, ó, she prays every night. Ela reza toda noite. You walk every morning. Você caminha toda manhã. Então, perceba que o verbo to pray e o verbo to walk apareceram conjugados aqui no presente simples, obedecendo aquelas regras de conjugações que nós vimos anteriormente, ok? Agora, para eu passar as frases da forma afirmativa para a forma negativa e interrogativa, o que acontece? Nós temos que saber que nós temos dois auxiliares no presente simples, né, pessoal? Vejamos aí a tabelinha aí do lado, né? Então, os auxiliares do e o auxiliar does para he, she, it. Para as demais pessoas, o auxiliar é do, ok? Não devemos esquecer. Portanto, voltando aqui ao lado, onde está escrito forma negativa? Como é que eu passo a frase da forma afirmativa para a forma negativa? Forma negativa tem que ter a sequência, sujeito, auxiliar mais not, verbo na forma infinitiva sem o to, mais complemento, ok? Então, perceba os exemplos lá, ó, pegando aqueles dois exemplos que nós vimos lá, na forma afirmativa, ó, she prays every night. Como é que ficaria a forma afirmativa, negativa dela? She, que é o sujeito, auxiliar para she, does, mais not, mais verbo na forma infinitiva sem a partícula to. Toda vez que usarmos um auxiliar em inglês, não devemos esquecer que o verbo tem que voltar à forma infinitiva sem a partícula to. Portanto, she does not
pray every night. Então, ela não reza toda noite. O outro exemplo. You do, para you, o auxiliar é do. You do not walk every morning. Então, você não caminha toda manhã. Ok? Observações importantes. Na forma negativa, quando aparecer o auxiliar does mais not, eu posso escrever na forma abreviada, o contrata doesn't. E o do mais not, posso escrever don't. Ok? Bom, na forma interrogativa, pessoal, o que acontece? Na forma interrogativa, para eu passar uma frase no presente simples na forma negativa, basta eu colocar o auxiliar antes do sujeito. Então, ficaria o auxiliar, sujeito, verbo na forma infinitiva, sem o to, mais o complemento, mais o ponto de interrogação. Não podemos esquecer do ponto de interrogação, senão a frase em inglês fica gramaticalmente errada, ok? Então, olha só, na forma interrogativa, usamos auxiliares antes do sujeito, tá? E o verbo também sempre na forma infinitiva, por quê? Toda vez que usamos um auxiliar na língua inglesa, o verbo volta sempre à forma infinitiva, sem a partícula to. Ok, pessoal? Muito bem. Então, isso aí é o que nós tínhamos que falar para vocês sobre o presente simples. Certo? Muito bem. Vamos fazer um resuminho para vocês agora sobre o quê? Sobre o passado simples e o present simple past, né? Passado simples, e o present perfect, que é o passado perfeito. Okay? Perdão, presente perfeito. Present perfect. Tá? Então, simple past tense, né, equivale em português ao pretérito perfeito e ao pretérito imperfeito indicativo. Portanto, é usado para expressar ações e acontecimentos passados. Né? Nós também falamos muito na língua inglesa que toda vez que nós usamos um verbo no passado simples, né, o que acontece? Como que eu vou usar um verbo no passado simples? Quando a ação for passada, acabada e definida. Ou seja, eu tenho que ter na frase, né, quando a ação ocorreu. Ok? Já o present perfect, que é o presente perfeito, ele é usado para indicar, é formado com os verbos, né? Obviamente, primeiramente, o verbo have ou has, mais um verbo no particípio passado. Tá certo? Ou seja, terceira coluna da tabela para os verbos irregulares, ok? Então, essa é a sequência do presente perfeito. Então, have ou has, mais o verbo no particípio passado, ok? E qual que é o uso do presente perfeito? Ele é usado para indicar ações, né? O que acontece? Que começaram no passado e que continuam no presente. Isso é uma ação ou então uma ação passada sem tempo definido. Ok, pessoal? Então, olha só. Vamos aqui, ó, vale a pena saber. Há sempre uma conexão entre o presente e o presente perfeito, né? Quando o presente perfeito é usado, obviamente. Né? Então, exemplo, ó. Somebody stole my bicycle yesterday. Então, alguém roubou minha bicicleta ontem, tá? Então, ó, stole, passado simples. Por quê? Está definida a ação, ó, yesterday, ok? Agora, olha essa mesma frase no present perfect. Somebody has stolen my bicycle. Now, I'll have to walk home. Então, alguém roubou minha bicicleta. Agora, eu terei que caminhar para casa, né? É o prefeito. Então, analisando aqui o quê? As frases onde toda vez que tiver o present perfect tem alguma coisa a ver com o presente simples também, né? Quando nós expressamos as frases aí na língua inglesa. Present perfect, olha só. Outros usos do presente perfeito. Serão vistos, né, na próxima aula, no presente perfeito e 2, ok? Para praticar, né, os conhecimentos, o que nós colocamos? Observe aqui as comparações, né, dos exemplos com o passado simples e o presente perfeito. Então, ó, Steve Jobs died in 2011. Então, Steve Jobs morreu em 2011. Perceba que 2011 está caracterizando quando a ação aconteceu. Então, passado, acabado e encerrado. Então, o verbo no passado. Agora, quando eu falo Steve Jobs has died, então Steve Jobs morreu. Então, não está especificando quando a ação aconteceu. Ok? Outro exemplo. He lost his watch yesterday. Ele perdeu o relógio dele ontem. Tá? Então, yesterday também está definindo quando a ação aconteceu. Então, o verbo no passado, lost. Agora, olha o mesmo exemplo no present perfect. He has lost his watch. Ele perdeu o relógio dele. Quando? Não especificou. Quando a ação aconteceu. Ok? Depois, olha. He wrote 2 novels last year. Então, ó, he wrote 2 novels last year. Ele escreveu 2 romances, o quê? O ano passado. Então, está definindo o ano passado? Tá. Então, o passado do verbo to write é wrote.
ação passada acabada definida. Olha o exemplo no present perfect. Olha lá, ó. He has written 2 novels. Ele tem escrito, ou ele escreveu, 2 romances. Ok? Então, novels é romance, não podemos esquecer disso aí. Certinho? Bom, observe que no present perfect o tempo da ação não é citado, enquanto que no passado simples o tempo da ação sempre está definido com as palavras, como yesterday, que é ontem, last, que é passado ou passada, a palavrinha ago, que significa atrás, etc. Não se usa o present perfect com tais palavras. Nunca diga, por exemplo, I have seen Paul yesterday. Por quê? Have seen é present perfect, não pode estar definida a ação com a palavrinha yesterday lá. Tá? Mas, I saw Paul yesterday. Eu vi Paul ontem. Se eu estou definindo o verbo somente no passado. Ok? Muito bem. Veja bem. Formas no passado simples e no presente perfeito. O que é forma afirmativa no passado simples? É o sujeito, mas o verbo no passado. Ó. It rained, they swam, e assim por diante. Ok? No presente perfeito, a forma afirmativa. It has rained, they have swum. Então, é o have ou has, mas o verbo na forma infinitiva, né? Have ou has, mas o verbo no particípio passado. Então, o presente perfeito é formado por have ou has, mas verbo no particípio passado. O que é a forma negativa no passado simples? Não esquecendo que no passado simples nós temos o auxiliar did. Toda vez que usarmos o auxiliar, o verbo vai voltar à forma infinitiva. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ó. It didn't rain. Olha lá. They didn't swim. Então, perceba, usamos o auxiliar did mais not na forma negativa e o verbo voltou à forma infinitiva sem a partícula to, rain, e o verbo swim. Já no present perfect, na forma negativa, basta eu colocar o not depois do have ou has. Portanto, ficaria a frase, olha, it hasn't rained, they haven't swum. Ok? Só colocou o not depois do have ou has. Forma interrogativa, no passado simples, basta colocarmos o did antes do sujeito. Did it rain? Did they swim? Né? E assim por diante. Então, choveu. Eles nadaram. Tá? Então, usou o auxiliar did no início da frase. O verbo volta à forma infinitiva. Sem o to, não podemos esquecer. E lá no final, a forma interrogativa, o ponto de interrogação. Já no present perfect, para eu colocar a frase da afirmativa na forma interrogativa, basta eu colocar have ou has antes do sujeito. Então, ficou, ó, has it rained? Have they swum? E assim por diante. Ok? Então, não podemos esquecer isso aí. Ok? Usos do present perfect e simple past. Então, ó, the film star Jim Stewart has died of cancer. Então, a estrela do filme, né, Jim Stewart, morreu de câncer. Acabou a frase. Está definido quando a ação aconteceu? Não. Então, usei aí o present perfect. Has, né, died. Agora, he was 75 and lived in California. Ele tinha 75 anos e morava na Califórnia. Tá claro? Então, olha só, 2 verbos no passado simples. Por quê? Como nós observamos o exemplo acima, quando se quer dar uma notícia ou contar uma novidade de algo que aconteceu, utilizamos o present perfect tense. E na continuidade da notícia, que é o exemplo lá de cima, né, utilizamos o simple past para narrar com mais detalhes. Olha outro exemplo. Has the plane landed? Yes, it has landed 10 minutes ago. Então, olha, o avião aterrissou? Sim, ele aterrissou 10 minutos atrás. Ok? É o que está escrito aí. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, olha só. Uso do passado simples usamos o passado simples para expressar ações que aconteceram há muito tempo. Exemplo, Shakespeare wrote many plays. Né? Ou seja, Shakespeare escreveu muitas peças. Mozart was a great composer. Mozart foi um ótimo, um grande compositor. Ok? Bell invented the telephone. Bell inventou o telefone. Então, ações que aconteceram há muito tempo passado, usamos aí o passado simples, ok? E o terceiro uso, usamos o present perfect para indicar que a ação tem acontecido repetidas vezes, né, pessoal? Olha o exemplo lá, ó. He hasn't smoked lately or recently. Ele não tem fumado ultimamente ou recentemente. Outro exemplo. Julie has met a lot of people. Julie tem encontrado ou encontrou muitas pessoas, o quê?
in the last few days ou these days, nos últimos dias ou desses dias. E também o que? Phil has seen that film several times, many times ou twice. Phil tem visto ou viu aquele filme várias vezes, muitas vezes ou duas vezes. Então, indicando aí que foram repetidas vezes, ok? 4. O present perfect também são usados com essas duas expressõezinhas. Since, que significa desde, e a palavrinha for, que é o quê? Por ou durante. O present perfect poderá expressar ações iniciadas no passado e ainda não terminadas. Neste caso específico, empregamos então as preposições since, que é desde, né? As preposições since, que é desde, que indica o início da ação, e for, que é o quê? A ou durante, para indicar há quanto tempo a ação está sendo realizada. Veja os exemplos. Olha, Brazil is a republic. O Brasil é uma república. Portanto, Brazil has been a republic since 1989. O Brasil tem sido uma república desde 1889. Isso quer dizer que a ação começou em 1889 e continua até o presente, ok? Mike is here. Mike está aqui. Olha só a frase agora. Mike has been here for 2 hours. Mike tem estado aqui há 2 horas, ou por 2 horas, durante 2 horas. Então, essa ação começou há 2 horas atrás e continua até agora, ok? Outro exemplo. Sarah has lived in London since 1999. Sarah tem morado ou mora em Londres desde 1999. Então, isso indica também que a ação começou em 1999 e continua até o presente momento. Frank has worked here for 5 years. Frank tem trabalhado aqui há 5 anos. Então, também começou há 5 anos atrás e continua até o presente. Ok? A preposição for, utilizada com o simple past para indicar que a ação já acabou. Então, veja bem. I haven't spoken to him for ages. Então, eu não tenho falado com ele, né, há o quê? Há um tempo. Ok? I haven't spoken to him in ages, né, que é o inglês americano aí, que também significa também há algum tempo. Ok? Outro uso do present perfect, né, é com as expressões que nos falam do passado e do presente. Tá? São expressões para nos falar do passado e do presente, com present perfect. Vejamos quais são essas expressões. Olha, I haven't had any problems. Eu não tive nenhum problema. Aí aparecem lá para nós as expressões so far, até agora, up to now, também significa até agora, ou until now, até agora. Então, eu não tenho tido nenhum problema até agora. Então, falamos do passado e do presente, ok? Bom, as observações lá em cima falam, olha, gone to ou been to. Brian has gone to Spain, he is on holidays. Né? Brian foi à Espanha, ele está de férias. Depois, Sue has been to Italy, ok? She came back last night. Então, ela foi para a Itália, ok? Depois, she came back, ela voltou, né? O que? Na noite passada, certo? Não confundir. 10 a.m. George has smoked 5 cigarettes. Então, às 10 horas, George fumou 5 cigarros, né? This morning, esta manhã. Então, o que acontece? Present perfect, ok? Então, ainda é de manhã, né? Então, ainda é de manhã. A ação não terminou ainda, Pedro, não terminou ainda, por isso que eu usei o present perfect. Outro exemplo, 3 o'clock p.m. George smoked 10 cigarettes this morning. Tá? Então, se já é 3 horas, a ação já acabou, já está definida e passada. Né? Então, só para a gente lembrar aí para vocês, ok? E com as expressões it's the first time, né? Olha só, it's the second time também usamos o que? O present perfect. Olha só os exemplos que nós temos embaixo. It's the first time Jack has driven a car. É a primeira vez que Jack dirigiu um carro. Né? It's the second time Bill has lost his passport. É a segunda vez que Bill perdeu seu passaporte. Ok, pessoal? Então, por hoje, né, ficamos aqui nessas aulas com relação ao Simple Past e Present Perfect. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguns exemplos, mais outro tipo de passado simples, com outras expressões que nós vamos estar utilizando também nesse tempo verbal. Ok? Então, só para a gente definir, né, e relembrar, o Simple Past é usado para indicar ações passadas, acabadas e definidas, e o Present Perfect é usado para ações passadas, obviamente sem tempo definido, é o que mais aparecem para nós aí com relação aos usos desses dois tempos verbais, ok? Na próxima aula, então, faremos
uma revisão aí também sobre esses dois tempos verbais e mais algumas expressões utilizadas com muita frequência com relação ao simple present, ao present perfect, perdão, ok? Ao present perfeito, ok? Muito bem. Thank you very much indeed. Ok? Vamos terminar então, né? Muito obrigado mesmo. E com a nossa frase para sempre, né, pessoal? Believe in the power of education. Acredite na força ou no poder da educação, ok? Força para todos aí, vamos continuar sempre trabalhando unidos, né? E vocês fazendo a parte de vocês para que vocês consigam aí, obviamente, né, a tão esperada